Você conhece alguém, gente muito boa? Pois é, hoje nós vamos falar de Cornélio, alguém que para muitos poderia ser considerado gente muito boa. Porém, em relação à salvação, ele precisava tomar uma decisão. Eu já volto. No ar. Programa EBD comentada online. Edição Adultos, Lições Bíblicas, CPAD. Terceiro trimestre de 2025, versão completa. Aula comentada do início até o final. Apresentação, Pastor Mário Luna. Mas como eu estava falando com vocês, na nossa concepção, muitas vezes nós conhecemos pessoas que não servem a Cristo e achamos que eles são gente muito boa. E até mesmo acreditamos que por eles serem quem são, não tem muito o que se fazer. Pessoas como eles não têm como não ter salvação. Só que Deus pensa diferente. E nós vamos ver isso na história entre Cornélio e o apóstolo Pedro. De um lado, Deus dá instrução a Cornélio para procurar Pedro. De outro lado, Deus prepara o coração de Pedro para o encontro com Cornélio e sua família. Nós vamos tratar disso no nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos, versão completa, hoje aqui. E eu quero começar fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar mais um programa, para ministrar mais uma aula. Que o Senhor possa, Pai querido, tomar a nossa vida em Tuas mãos. Que a aula que vai ser ministrada, Senhor, nós possamos aprender e ao mesmo tempo praticar aquilo que vamos aprender. Nós precisamos, Senhor, cumprir o Teu chamado. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós precisamos, Senhor querido, ter um coração cheio de compaixão e de desejo de proclamar o Teu nome para que outras pessoas possam receber salvação através do Teu Filho Jesus Cristo. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez. Glórias a Deus por isso. Tenho certeza que vocês já pegaram aí a harpa de vocês, então vamos louvar a Deus com o hino de número 15. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero também aqui aproveitar e agradecer a vocês por todas as felicitações, todas as palavras de vocês de carinho, de bênção. Que o Senhor continue abençoando vocês abundantemente. E uma ótima aula para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Deus seja louvado, glorificado, mais um louvor. Esse não era um louvor indicado, sugerido, mas eu achei por bem porque fala de salvação. Bom, nós estamos aí
dando prosseguimento ao nosso programa, e eu quero falar um pouquinho sobre o próximo trimestre, quarto trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adultos, com o tema corpo, alma e espírito. O ser humano, ele é formado de corpo, alma e espírito. Tem muitos de nós, principalmente pentecostais, que pensamos que não temos que cuidar do nosso corpo, dos limites. Nós temos limites, tá? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós temos várias lições, eu já falei em lição anterior, então você já pode aí se preparar, porque é sobre isso que vamos estudar no próximo trimestre. Estamos dando continuidade ao nosso trimestre aqui, falando sobre o livro de Atos, a igreja em Jerusalém, e a aula de hoje é a aula de número 11, lição 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, e nessa data é o Dia Nacional de Missões. Dia Nacional de Missões, e nessa data eu e minha menina princesa estaremos cumprindo uma agenda na Assembleia de Deus, lá na cidade de Cardoso Moreira. Então nós estaremos ali para podermos fazer um trabalho, realmente vou estar pregando e também dando uma palestra, um estudo sobre missões nessa data em Cardoso Moreira. Ore por nós, nós precisamos de oração em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos para o nosso texto áureo? Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? É uma pergunta que nós vamos ter resposta durante a lição, Atos 10, 47. Verdade prática, o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. A leitura bíblica em classe está em Atos 10, do 1 ao 8, 21, 23 e o 44, 48. Lembrando a você que tem o panorama do livro de Atos aqui no canal. Você pode assistir e vai ser de grande valia entender o contexto de Atos. A palavra-chave é aceitação. E o que significa aceitação nesse contexto? Aceitação aqui não é sentimentalismo ou tolerância religiosa, mas é a ação de Deus em aceitar pecadores arrependidos, independentemente de sua origem, cor, intelectualidade, coisas assim, tá? A aceitação é baseada na graça, favor imerecido, não na lei, na fé, não na tradição. É teologicamente rica, reflete a justificação pela fé, a unidade do corpo de Cristo e a missão universal da igreja. Essa palavra ela é teologicamente rica, porque ela vai refletir a justificação pela fé, a unidade do corpo de Cristo e a missão universal da igreja. Vamos para a nossa introdução? Imagine uma cena inimaginável para os judeus do primeiro século. Um grupo de cristãos judeus entrando na casa de um soldado romano estrangeiro, não circuncidado, e ali celebrando a obra de Deus com ele em sua família. Como eu disse no início da aula, para muitos Cornélio era gente muito boa, mas Deus tem uma forma de trabalhar diferente da nossa. A história de hoje, no que se baseia a lição, o texto que se baseia a lição com a história de Cornélio, vai nos mostrar a necessidade de evangelizarmos a todos, independente se nós temos essa forma de falar, gente muito boa, precisam de salvação. E a salvação só vem por meio da pregação do evangelho e do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. É reconhecer Jesus como nosso substituto. Se alguém não reconhece, ainda que nós venhamos achar ele gente muito boa, não tem direito à salvação. Então nós precisamos, como igreja de Cristo, fazendo parte da igreja, cada membro constitui a igreja, então como membros da igreja, nós precisamos anunciar o evangelho e estarmos sensíveis à voz de Deus para irmos aonde o Senhor nos levar para falar do amor do Senhor Jesus. Isso é exatamente o que acontece em Atos 10, um marco na história da igreja. Até então o evangelho parecia pertencer apenas aos judeus. A igreja em Jerusalém crescia, mas ainda vivia dentro de suas fronteiras culturais, religiosas e étnicas. A ideia de que um gentil pudesse ser salvo sem se tornar judeu primeiro era impensável, ou seja, esperar que primeiro ele viesse a ser um prosélito
nesse caso, pertencendo ao judaísmo e depois automaticamente aceitando o cristianismo. Para muitos judeus, isso não tinha cabimento algum. Porém, Deus quer salvar Cornélio e sua família. Mas Deus estava prestes a derrubar muros teológicos, sociais e espirituais, através de duas visões, uma para o centurião romano chamado Cornélio e outra para o apóstolo Pedro. Deus mostra com clareza: o plano da salvação não tem fronteiras, o Espírito Santo não conhece raças, o evangelho é para todos. E aqui é interessante que Deus prepara, Deus dá instrução para Cornélio, mas Deus prepara o coração de Pedro para poder dar as instruções necessárias. Porque se Pedro não fosse preparado, ele poderia temer, ele poderia levar em consideração a separação que havia entre judeus e gentios. Para os judeus, os gentios eram um povo impuro, um povo que não deveria se chegar perto, nem entrar na casa, nesse caso. Mas, por causa da ação do Espírito Santo, Pedro rompe preconceitos e leva a palavra para uma família que se rende aos pés do Senhor Jesus. Hoje vamos mergulhar nesse episódio transformador, não apenas como história, mas como revelação do coração de Deus por todos os povos. Então vamos lá. 1. A revelação de Deus aos gentios. Este capítulo não começa com um sermão ou milagre, começa com uma oração. É nesse contexto que Deus age. Quem estava orando? Cornélio. Cornélio não servia a Deus no sentido de ser um cristão ainda, mas ele orava ao Senhor. E ele precisava de salvação. É por isso que eu falei, conhece alguém, gente muito boa? Não, mas ele diz que tem fé, mas precisa reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da vida. E viver à luz dessa nova vida. Sem Cristo não tem nova vida. Sem nova vida não tem direito à vida eterna. 1. A visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, um homem de autoridade, militar, estrangeiro e, portanto, considerado impuro pelos judeus, orava por volta das 3 horas da tarde quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus, Atos 10, 3. Alguém que ainda não servia ao Senhor Jesus Cristo, não pertencia ao judaísmo, não era um prosélito diretamente, tá? Abertamente, mas ele orava a Deus. Ele já estava ali suscetível a receber uma palavra. Veja bem, às vezes nós achamos que uma pessoa que tem essa maneira de se comportar não precisa ser anunciado o evangelho para ela. Precisa. Ela precisa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, certo? Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. A nação de Israel muitas vezes presenciou isso. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Então Deus envia um anjo para dar instrução para Cornélio. Esse detalhe é significativo. Deus poderia ter usado qualquer meio, mas escolheu um anjo para chamar a atenção de Cornélio e direcioná-lo ao próximo passo: ouvir a palavra pregada por Pedro. Não espere hoje um anjo aparecer para dar instrução, porque hoje nós temos a revelação completa. Deus pode até manifestar-se de uma forma diferente, pode, Deus ele é soberano, ele faz da maneira que ele quer, mas pegar o exemplo de Cornélio e dizer, não, eu só vou aceitar se realmente vier uma instrução desse jeito. Não, a revelação está completa, a palavra de Deus, nós temos ela completa nas nossas mãos. Então, ela é suficiente. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E ele tinha uma posição, ele era um centurião, um homem que comandava 100 soldados, mas o seu coração estava aquebrantado. Então, é por isso que nós não podemos julgar as pessoas pela posição que elas têm. Às vezes, o preconceito não é de quem está lá em cima não, sabe? O preconceito é nosso, que estamos embaixo, e nós somos os preconceituosos e taxamos eles como preconceituosos. Mas muitas vezes o preconceito parte de mim, parte de você. Então nós precisamos entender que Deus pode aquebrantar o coração de alguém, mesmo ainda não o servindo de forma direta. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Veja bem,
Cornélio tinha desejo de salvação, ele era piedoso, temente a Deus, mas isso não era suficiente para lhe dar salvação, porque a salvação só vem por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas precisa confessar Jesus diante dos homens. Precisa fazer uma confissão, reconhecer o Filho de Deus, reconhecer-se como um pecador, se arrepender dos seus pecados, ter fé. Aí alguém diz, mas eu tenho fé em Deus. Não, eu conheço pessoas que mesmo que não vão na igreja, eles dizem que têm fé em Deus. Fé implica em se submeter ao senhorio de Jesus. E essa submissão ao senhorio de Jesus tem a ver com viver uma vida diferente, uma vida em novidade. Então, não adianta alguém dizer que crê se continua vivendo a mesma vida. É preciso haver transformação. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo como fazer. O anjo não estava ali para pregar o evangelho para ele, mas instruí-lo o que ele deveria fazer. Lembre-se que está sendo rompida aqui uma barreira, por isso Deus usa esse método. Hoje essa barreira já caiu por terra. Mas naquele tempo havia essa barreira. Então era preciso usar de uma forma para que essa barreira viesse cair por terra. E Deus escolheu usar um anjo. Não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos 10, 22. O que nós podemos aprender nesse primeiro ponto aqui? Oração e boas obras, por mais sinceras que sejam, não substitui a fé em Cristo. Deu para entender? Muitos hoje vivem como Cornélios modernos, moralmente corretos. Tem gente aí que, se você procurar vícios que na maioria das vezes são comuns, eles não têm. Então, moralmente corretos, espiritualmente sensíveis, mas sem a salvação completa em Cristo. Precisam ouvir a mensagem da cruz, nossa missão é levá-la a eles. Nós precisamos atentar para isso. Às vezes nós olhamos para um ou para outra, não, é gente boa, não, ele é bonzinho, não, ela é boazinha, não, Deus sabe, Deus é amor. Ei, tem que pregar o evangelho para essas pessoas. Só existe remissão de pecados através de Jesus Cristo. 2. A experiência espiritual de Pedro. De um lado, Deus fala com Cornélio. De outro, Deus revela a Pedro para preparar o seu coração para que ele pudesse realmente aceitar o que viria ali. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Atos 10, 10. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. Quando você lê Atos 10, 11 e 12, você vê isso. Ele vê um objeto com um grande lençol descendo do céu, preso pelas 4 pontas, cheio de animais impuros. Para os judeus isso seria terrível. Segundo a lei judaica, uma voz lhe ordena, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro responde com indignação, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Atos 10, 14. E isso acontece 3 vezes. Ou seja, para poder confirmar que realmente era uma visão, uma revelação de Deus. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro, e não só dele, dos outros judeus. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Deus é o Deus que vai nos preparando, irmãos. Às vezes, tem determinadas coisas que vão acontecendo na nossa vida, que às vezes nós ficamos abatidos. Somos seres humanos, mas Deus às vezes permite que aquelas coisas aconteçam para nos preparar, para que lá na frente nós possamos suportar o que teremos que passar. Então, primeiro, Deus nos prepara. Nesse caso aqui, Deus prepara Pedro através de uma revelação. Dá a ele uma visão, para que ele possa ser preparado para o que viria logo depois. O ponto central não é sobre alimentação, essa visão. Claro que não. Mas sobre pessoas. Deus está quebrando o conceito de pureza ritual
para estabelecer um novo padrão, a pureza pelo coração. Não tinha a ver com judeu, gentio. Ah, os judeus têm direito, os gentios não têm. Não, agora é pureza pelo coração, através de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A pureza pelo coração, pela fé, não pela linhagem ou costumes. Ah, o judeu não come isso, o judeu não come aquilo, lei cerimonial. Ah, é judeu. Não é judeu, não tem direito de salvação. O Senhor está jogando isso por terra. A frase "não chame impuro o que eu purifiquei", em Atos 10:15, é um convite divino à mudança de mentalidade. E olha, mudança de mentalidade não é algo fácil. Porque às vezes nós estamos tão enraizados em determinadas crenças que nós acabamos resistindo coisas que não deveríamos resistir. Não aceitamos. E eu digo a vocês, uma das coisas que ajuda muito nessa questão é estudar a palavra de Deus. Porque conforme você vai estudando a palavra de Deus com a intenção de praticar, você vai aprendendo princípios bíblicos, você vai aprendendo o que Deus realmente fala e o que Deus realmente quer, e você vai começando a se desgarrar de coisinhas que às vezes foram inventadas pelo tempo, com o passar do tempo, e foi se perpetuando, e às vezes tem muita gente enraizada em coisas que não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. E aí tá preso naquilo. Então Deus precisava mudar a mentalidade de Pedro. Tinha que mudar. Quer ver uma coisa? Não há nenhum problema. Uma igreja que segue determinado costume, temos que lembrar que a igreja, ela é um organismo formado dos membros, mas ela também é uma organização, porque ela tem um endereço, ela tem um CNPJ, ela tem uma diretoria. Então a igreja, ela é uma organização, nós já falamos sobre isso. E uma vez que a igreja, ela é uma organização, ela pode ter alguns critérios. Então, por exemplo, pode haver algum costume que aquela igreja local tem e que outra igreja não tem. Mas esse costume não é requisito para salvação. Mas lá, para quem é membro daquela igreja, é preciso observar, é preciso obedecer. Não para ser salvo, não tem nada. Até porque não é o que nós fazemos que nos salva. Mas isso não tem a ver com pecado. Não, se você não usar assim é pecado. Não, não é isso. Eu estou falando na questão de costume que não tem a ver com doutrina. Tem coisa que é doutrina. Por exemplo, se vestir com modéstia e pudor. Doutrina. Agora, modelo de roupa é costume. Aí é outra questão. Mas às vezes aquela igreja tem um costume. E outras coisas mais que a igreja tem. Agora, a questão é a seguinte. Se você pertence a uma igreja que tem esses costumes, mas você sabe de outros irmãos que congregam em outros lugares que não tem esse costume, e isso aqui não está implicando pecado, a Bíblia não vai falar disso como pecado, você não pode ter uma mentalidade de desfazer dessas pessoas. Eu fui criado num ambiente espiritual que fomos ensinados a desfazer de quem não se vestia como a gente se vestia, não andava como a gente andava. Então eu fui criado num ambiente assim. Mas o estudo da palavra, a meditação da palavra, o tempo foi passando, Deus foi trabalhando na minha mente e foi mudando através da palavra. Então, Pedro está sendo moldado e mudado. Uma mudança de mentalidade. Pedro, um judeu piedoso, precisava ser libertado de preconceitos religiosos antes de cumprir a missão. Cornélio é um homem temente, Pedro também era, mas Pedro serve ao Senhor Jesus, Cornélio ainda não serve. Deus não chamou de incrédulo ou carnal, como muitos poderiam chamar. Ah, você é carnal. Não, Deus não chama Pedro de carnal, nem de incrédulo. Por resistir, mas o instruiu com paciência. Se você tem alguém que não entende determinadas coisas, tenha paciência. Tenha paciência. Assim age o Senhor com nossas limitações espirituais. Eu conheci um irmão, ele já dorme no Senhor, creio assim, e ele pertencia a uma denominação que não é a Assembleia de Deus. E naquele tempo havia um rigor muito grande. Então esse irmão, onde a gente encontrava, ele estava sempre de camisa de manga comprida, sabe?
E um belo dia, e ele batia na tecla que se você não usasse a roupa assim, que você iria pro inferno e tudo. Aí um belo dia eu tô chegando do trabalho na minha bicicletinha e encontro ele na esquina com uma camisa de manga curta. E eu pensei, de longe, quando eu o avistei, eu pensei, irmão fulano de tal desviou da igreja. Aí talvez você diga assim, pastor, mas o senhor estava julgando. Não! Se ele pregava que a vestimenta tinha que ser sempre aqui, e ele estava vestido daquela maneira, a única coisa que poderia ter acontecido é ele ter se desviado da igreja. Eu não estava julgando ele. Eu apenas estava fazendo uma análise dentro do que ele defendia. Só que quando eu chego perto dele, eu falei, meu amado, o que que aconteceu? O senhor estava vestido dessa forma? E ele falou, não, pastor, não tem problema não. Eu agora estou em outra denominação. Então não era doutrina, irmãos. Era costume. Ele mudou a forma que se vestia. Ele continuou sendo meu irmão em Cristo do mesmo jeito. Mas eu tô mostrando. E aí tem que ter o que com ele? Paciência. Aí você acha que eu ia pegar. Eu sei que tem pessoas que até faria isso. Lançaria um monte de coisa em cima dele. Aí você criticava, você falava, você reclamava. Não, paciência. E ele aprendeu. Teve que aprender. Mas só aprendeu porque mudou de denominação. Pedro levaria as boas novas do evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Para Pedro, gentio, os judeus achavam que os gentios era combustão para o inferno. Lenha para o inferno. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Pedro não vai sozinho, ele leva outros. E eles vão servir de testemunha, tá? Atos 10, 23, 11, 12, 15 e 7. O que podemos aprender nesse ponto? Deus prepara o obreiro antes da obra. Lembre-se disso. Tem gente aí afobada, não quer passar pelo processo, é preciso passar pelo processo. Deus prepara o obreiro antes da obra. Muitas vezes nossa resistência ao avanço do evangelho vem com conceitos arraigados, não de maldade. Não é por maldade, mas está cheio de conceito que é humano, não tem nada a ver com a palavra. Mas como Pedro, precisamos permitir que Deus renove nossa mente. Romanos 12, 2. E olha como é que vem a renovação da mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que o nosso entendimento é transformado? Através da palavra. Para que possamos alcançar pessoas fora do nosso círculo teológico ou social. 3. A urgência da pregação do evangelho. Primeiro Deus fala com Cornélio, depois Deus fala com Pedro. E agora vamos ver a urgência da pregação do evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional. Inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Deus poderia fazer isso? Até pode. Mas não vai ser uma coisa que você vai ver toda hora e todo dia e todo momento. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, 1 Timóteo capítulo 2, 4, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Precisamos cumprir a missão, certo? Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Mas é pregação cristocêntrica, é pregação bíblica. O que está acontecendo conosco, meus irmãos? Eu fico olhando, às vezes, as mensagens, elas são mensagens muito triunfalistas, muitas vezes. Fala só de conquistar, de vitória, não fala de justificação, não fala de adoção, não fala de santificação, não fala de perdão, não fala de vida eterna, fala muito do aqui e do agora. Nós precisamos nos atentar para isso. Nós que fomos chamados para poder ensinar, para poder pregar. Pregar o evangelho é para todos, mas eu estou falando pregar para edificar a igreja. Nós temos que ter muito cuidado. Deus vai requerer de nós o que pregamos, o que ensinamos. Isso não é brincadeira. Nós temos que ter muito cuidado. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o evangelho. Deus já fez isso, está na palavra. A ordem. O que podemos aprender? Muitas vezes esperamos o momento perfeito ou a pessoa certa para falar de Cristo. Não. Você vai falar de Cristo nas oportunidades. Peça a Deus, Deus me dá oportunidade, fique atento. Essa é uma oportunidade.
Mas a lição nos mostra: a pregação é urgente e obrigatória. Cada vez que deixamos de testemunhar, alguém pode ficar sem ouvir o evangelho. Seja em casa, no trabalho, na vizinhança, a nossa vida deve ser um canal da mensagem salvadora. Eu fui fazer uma visita no hospital para uma pessoa da minha família, e aí eu, chegando lá, tinha um quarto, a enfermaria, e tinha 3 pessoas, né? 3 pessoas diferentes, famílias diferentes ali dentro, né? Estava internada porque era criança, né? Era ala infantil, então tinha a criança e a mãe. Então tinha uma criança e uma mãe, uma criança e uma mãe, uma criança e uma mãe. E quando eu cheguei ali com a minha esposa, né, eu fui visitar alguém da minha família, uma criança com a mãe, certo? E aí, quando eu estava lá visitando, tinha mais 2 mães e mais 2 crianças. Eu comecei até a conversar com uma das crianças, eles tinham feito cirurgias de apendicite, e aí eu peguei, o que eu fiz? Eu perguntei se a mãe aceitava uma oração, uma das mães, orei pela mãe, orei pela criança, e a outra mãe, ela estava lá quietinha com o filho em cima da cama, e ela deitada ao lado dele, e tocando louvor. Aí eu cheguei perto, falei: a senhora aceita eu fazer uma oração pelo seu filho? Aceito. Falei, aí eu orei por ele primeiro, depois eu viro pra ela e falo assim: vem cá, a senhora tem alguém na família que é cristão? A senhora já ouviu falar do evangelho? Eu entrei dessa forma e ela falou assim: não, eu sou desviada, eu tô distanciada do caminho do Senhor. Uma oportunidade. E eu perguntei pra ela: mas por que a senhora tá fora do evangelho? Jesus tem uma obra. Ela disse pra mim que ela cantava. E eu disse pra ela: Jesus quer você de volta. Você quer fazer um voto com o Senhor nessa tarde? Era uma tarde. Um propósito com Deus? Aceitá-lo como Senhor e Salvador? Voltar para a presença dele? Ela disse que sim, levantou as mãos. Orei por ela. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades, mas temos que estar sensíveis a isso. Temos que sair de casa já pensando nisso. Então, é interessante isso aqui, ó. Muitas vezes esperamos o momento perfeito, a pessoa certa para falar de Cristo, mas a lição nos mostra: a pregação é urgente e obrigatória. Cada vez que deixamos de testemunhar, alguém pode ficar sem ouvir o evangelho, seja em casa, no trabalho, na vizinhança. Nossa vida deve ser um canal da mensagem salvadora. Vamos refletir sobre esse tópico? Será que estamos tratando a evangelização como uma missão urgente? Ou será que a urgência é termos mais coisas, sermos mais bem-sucedidos, sermos mais conhecidos, ou apenas como uma atividade opcional, como a leitura da Bíblia, como a oração? Parece que as coisas para Deus podem ficar para depois. Quantos ao nosso redor ainda não ouviram o nome de Jesus porque estamos em silêncio? Tem casas onde tem pessoas não cristãs que o evangelho não é pregado para elas, nem com testemunho, nem com a palavra. Às vezes não há um bom testemunho. Então como é que as pessoas vão querer Jesus? Vizinhos, pessoas na redondeza. Então nós precisamos pedir a Deus uma oportunidade. E precisamos aprender a palavra, viver a palavra. E é por isso que eu estou sempre falando para vocês: há uma oportunidade aqui no canal para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto?
Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Talvez para você que veja um anúncio como esse, você pense assim, mas será que isso realmente vai funcionar? Será que realmente eu vou compreender a palavra? Será que realmente isso vai somar de alguma maneira na minha vida? Preste atenção no que eu vou colocar aqui. Esse é o testemunho. Tem depoimentos de outras pessoas lá. Quando você clica no link, você vai entrar numa página, eu te recomendo ler a página inteira antes de tomar sua decisão de fazer aquele pequeno investimento. Mas entre esses, tem esse depoimento aqui. A irmã Ivanilda Amparo deixou esse depoimento e eu tenho lido ele porque ele tem falado assim de uma forma tremenda. Fiz o curso e recomendo. Aprendi muita coisa que jamais imaginava e de forma esclarecida, simples e com grandes conteúdos e indicações para o nosso crescimento espiritual. Depois desse curso, muitas coisas mudaram dentro de mim. Então ela recebeu instruções que mudaram algo dentro dela e abriu mais a minha visão para as vontades de Deus em minha vida. E caminhada cristã, pastor de excelência no ensino, é ela falando, tá? Que Deus continue capacitando para alcançar pessoas que precisam dessa direção e praticar de forma correta os ensinos da palavra de Deus. Então tá aqui uma pessoa que fez o curso e tá deixando um depoimento, ela não recebeu nada para fazer isso, apenas fez de livre, espontânea vontade, achou que contribuiu para a vida dela e tá colocando aqui um depoimento e você pode ser alguém que pode acontecer a mesma coisa. Então clique no link que tá na descrição, no comentário fixado e nos vídeos de recomendação e adquira. É crescimento para a sua vida. Ou você acha que eu também não faço investimento para a minha vida? No sentido de conhecer. No momento que eu estou gravando esse curso, até o final do ano, eu estou fazendo um curso. Eu tive que fazer um investimento. Então, nós precisamos investir na nossa vida espiritual. Mas muitas vezes a gente não quer. E aí, a vida continua do jeito que tá. Porque a gente investe em tanta coisa que não tem nenhum aspecto espiritual. E quando devemos investir, a gente acha que pode deixar para depois. É com você. Vamos lá, número 2, a salvação dos gentios. Pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Atos 11, 14. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, olha só. Sempre apontando para a cruz de Cristo. Ele estava pregando para evangelizar, tinha que ter Cristo ali. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Não existe essa questão que Deus ama uns e não ama outros. Deus ama a todos. Deus amou o mundo ali é a humanidade, tá? Atos 10, 34. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. O amor de Deus não é exclusivo. Ele se estende a judeus e gentios, a todos os que abrem o coração. O amor tá ali. Agora, você é alcançado por esse amor se você aceitar Jesus. Não há nação, classe ou raça que esteja fora do alcance do amor divino. Nós podemos, sim, recusar esse amor. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Atos 10, 35.
Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. É verdade que nem todos vão ser salvos? Sim, porque não querem obedecer, não querem receber Cristo. Mas que a salvação está disponível a todos? Sim. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele em qualquer nação o teme. Ou seja, todo aquele que em qualquer nação o teme. É para todos. A salvação está disponível para todo aquele que teme e pratica a justiça. Isso não significa que as obras salvam, isso é claro, mas que a verdadeira fé produz temor a Deus e vida reta. Não é o que eu faço que me salva. O que eu faço não salva. O que Cristo fez me salva. Eu recebi salvação através do que Cristo fez. Agora, o que eu faço é consequência de quem o Senhor me tornou a partir de Cristo. Então, se eu sou uma nova criatura, precisa haver um novo comportamento. Então, como eu sou uma nova criatura em Cristo, eu oro porque sou salvo. Eu jejuo porque sou salvo. Eu leio a palavra, medito na palavra, pratico a palavra porque sou salvo. Eu faço boas obras porque sou salvo. Eu presto serviço no reino porque sou salvo. Não para ser, e sim porque sou, porque Jesus me salvou. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Atos 10:36. Cristo é o centro do evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Que isso, pastor? Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Ah, pastor, não pode ser, isso não pode. Como é que isso pode? Eu vou colocar um texto aqui para você. Na verdade, eu vou colocar 2 textos nesse caso. Primeiro, vamos colocar o das bênçãos, prova bíblica. Não está aí na lição, mas eu vou colocar o que está aí, tá? Para você poder ver a prova bíblica aqui, tá? Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, prova bíblica. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em quem? Em Cristo. Se está em Cristo, você é abençoado com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora, se você, ou eu, ou qualquer outra pessoa não estiver em Cristo, olha o que o texto diz para nós em João, capítulo de número 3, mas agora não o versículo 16, mas sim o versículo de número 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Tá aqui, ó. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não, pastor, mas eu creio. Não, pastor, mas a pessoa que eu conheço, ele diz que crê em Deus. Crer implica em obedecer, em se submeter ao senhorio de Jesus. Se não se submete, se não vive uma vida de obediência à palavra, essa fé não é a fé bíblica. Essa pregação mostra que o evangelho não é uma extensão do judaísmo. O cristianismo não é uma reforma do judaísmo. Isso fica muito claro quando Jesus fala ali de forma figurada sobre a questão de colocar remendo de pano novo em roupa velha ou de colocar vinho novo em odre, né, velho. Não tem como. Então, o cristianismo não é uma reforma do judaísmo, mas a realização da promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Gênesis 12:3. É claro, nações que são pessoas que são alcançadas de várias nações que estão em Cristo. O que podemos aprender nesse ponto? Como cristãos, muitas vezes tendemos a isolar a fé em contextos familiares. A gente está vivendo tempos assim que parece que a gente está escolhendo quem deve ir para o céu e quem não deve. Ah, não, eu não quero no céu quem eu não gosto. Ah, não, eu não gosto, não deve ir para o céu. Agora, se é gente muito boa, mesmo que não tenha Jesus, você fala, não, mas esse aí vai para o céu. Não, você precisa evangelizar essa pessoa. Como cristão, muitas vezes tendemos a isolar a fé em contextos familiares, culturais ou teológicos. Mas a mensagem de Pedro nos confronta. Cristo não é só o Senhor dos nossos. Ele é Senhor de todos. Nossa pregação, testemunho e acolhimento devem refletir essa universalidade do evangelho. Não é a universalidade da salvação. Nós não cremos no universalismo, no sentido todos serão salvos. Tem uns até que acrescentam que até os demônios receberão salvação. Não. Nós acreditamos que a salvação é dada para todos, é oferecida para todos, mas só recebe salvação aquele que crê e se arrepende.
2. A conversão aos gentios. Dos gentios, desculpe. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Tá aí. E o que é arrependimento? Metanoia, mudança de mente, mudança de ideia, mudança de comportamento. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Aí você recebeu salvação. Mas a partir de agora que recebemos salvação, precisamos viver como um salvo. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. Tem esse negócio. Salvação não é pregada, o evangelho não é pregado com uma arma. Não, ou você aceita ou você vai partir. Não, tem nada disso. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus também tiveram que se arrepender. Os judeus acreditam que o privilégio da salvação era acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. Não estavam. O Criador havia mostrado que isso era um erro. O próprio Jesus já tinha demonstrado isso quando ele evangeliza a mulher samaritana. Os samaritanos são evangelizados por ela, ela leva eles até Jesus. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios, Atos 11, 18. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Só que Deus faz uma coisa, que nós vamos estar estudando aqui, para que não houvesse dúvida no coração dos judeus sobre a salvação dos gentios. Isso mostra que a salvação é uma obra soberana de Deus, acessível pela fé e confirmada pela presença do Espírito. Talvez você diga, pastor, como assim? A salvação é uma obra... O plano da salvação foi totalmente elaborado por Deus. O homem não tem nenhuma participação no plano da salvação. Ali no fazer o plano, nenhuma participação. A parte do homem no plano da salvação é aceitar a salvação em Cristo Jesus e, através da graça de Deus, aceitar a salvação e, através dessa mesma graça, viver como um salvo. Essa é a parte do homem. Não há dois evangelhos, nem duas classes de crentes. Há um só evangelho, um só Senhor e um só Espírito. O que podemos aprender nesse ponto? Nós precisamos lembrar que ninguém é demais para Deus, nem demais para o arrependimento. A conversão de Cornélio e sua casa nos ensina que Deus pode transformar qualquer lar, pois mais distante que pareça, por mais distante que pareça da fé. Então Deus pode transformar qualquer um. Nossa responsabilidade é pregar. Não sou eu que tenho que dizer, eu não vou falar de Jesus para essa pessoa não. Isso aí não tem mais jeito não. Quem sou eu? Eu sou onisciente? Eu sou presciente? Eu sei das coisas? Não. Então a minha parte é pregar o evangelho. A transformação é obra dele. Por que muitos de nós pregadores acabamos entrando por um caminho errado? Porque quando pregamos a palavra para a igreja, mesmo que não tenha cristão, ou tenha não cristãos, desculpe, mesmo que tenha ou não tenha não cristãos, quando nós pregamos, parece que nós queremos fazer acontecer o mover. E muitos de nós estamos enganados, sabia? Às vezes o pregador tem uma performance, mas aquilo não tem nada a ver com a ação do Espírito Santo. Ele consegue emocionar as pessoas com suas palavras. Ele consegue, ele tem a forma de fazer isso. E aí você confunde emoção com espiritualidade. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. O pregador, ele tem que ter responsabilidade. Ele não transforma. Quem transforma, quem convence é o Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. E quando vemos alguém se converter, não devemos duvidar. Devemos glorificar a Deus. Se houve uma conversão real, nós vamos ver o fruto disso. Vamos refletir sobre esse tópico? Quantos em nossa família, vizinhança ou círculo de relacionamento ainda não conhecem a Cristo? Será que estamos orando por eles como Cornélio orava?
E quando Deus os toca, estamos prontos para reconhecer a obra dele ou julgamos por aparência? Você? Ou então, não fala para a pessoa, mas fulano? Ah, não acredito não. Aceitou Jesus? Como fizeram com Paulo, lembra? O povo não aceitou. Os judeus não aceitaram, de maneira nenhuma. Foi Barnabé que colocou lá o rosto. Barnabé. Deus usou, foi Barnabé. Um instrumento de Deus para colocar Paulo no cenário. Foi usado por Deus, porque eles não queriam Paulo, não. Eles não acreditavam na conversão de Paulo, não. Muitas vezes nós não lembramos disso, mas Barnabé teve um papel fundamental nisso, para colocar Paulo no cenário. Porque senão ele não vinha, porque eles não acreditavam. Ele é perseguidor. Não, de maneira nenhuma. Então nós precisamos refletir sobre isso aqui. Muito! O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online, edição adultos? Eu vou mostrar o passo a passo para você fazer isso. Você vai vir na descrição desse vídeo. Você, se estiver no computador, no celular ou no notebook, você vai vir aqui e vai ter a descrição e você vai precisar clicar na palavra mais. A descrição vai ser aberta. Primeiro link aqui é o plano de lições bíblicas CPAD Adultos. Quando você clicar aqui, você vai vir para esta tela, aonde eu ofereço o plano de assinatura em dois modelos: o plano Plus e o plano básico. Tanto o plano Plus como o plano básico você pode assinar assinatura mensal, trimestral ou semestral. Lembrando a você que quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Mas qual é a diferença entre o plano básico e o plano Plus? Todos os dois planos você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir. É idêntico ao que aparece na tela, sendo que o que está em preto é igual à revista e o que está em azul ou outra cor é o comentário que eu faço. Tanto o plano Plus como o plano básico tem o comentário para você poder imprimir em PDF, fazer suas anotações, enfim. Agora, se você assina o plano básico, o slide que aparece na tela durante as aulas aqui, ele é em PDF. Você não tem como modificar. É idêntico ao que aparece, mas você não tem como modificar. Então não são editáveis nesse caso. Porém, se você assinar o plano Plus, os slides são em PowerPoint. Então você pode colocar slide, tirar slide, você pode editar o que está escrito, modificar. É muito melhor, nesse caso, você adquirir o plano Plus. Para adquirir, basta que você veja o plano que você quer assinar e venha aonde quer e clique em assine agora. Lembrando que se você um dia já foi assinante, você não vai vir por aqui. Você tem que ir lá dentro da plataforma, colocar o seu e-mail antes, a sua senha, entrar na plataforma para fazer renovação de plano. Se você tentar comprar o plano por aqui, você não vai conseguir, porque você um dia já foi assinante. Isso aqui é só para quem é novo assinante. Quem quer renovar a assinatura tem que ir lá dentro da plataforma. E o material é entregue dentro da plataforma. Você não vai receber nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que ir dentro da plataforma 8 a 10 dias antes da aula para poder pegar o seu material. E se você é um professor que não dá aula, você dá uma ou duas aulas durante o trimestre, vale a pena não fazer a assinatura do plano, mas vir aqui e contratar lições avulsas, essa tela verde. E aí, 8 a 10 dias antes da data da lição, você vai vir aqui, vai clicar aqui para adquirir a sua lição, nesse caso. Aí você vai receber o comentário em PDF e também o slide em PowerPoint e em PDF. Então, é muito simples, é muito fácil. Para adquirir o plano ou as lições avulsas, clique aqui no link que está na descrição ou no comentário afixado e tem uma aula edificante em nome de Jesus. Então você que é professor, você pode adquirir aí o plano, tá? O material de apoio,
e ministrar a sua aula. Pastor, não tenho data show na minha igreja, mas você tem um comentário também que vai dentro da assinatura. Então você pode fazer as devidas anotações e ministrar a sua aula. E eu quero lembrar mais uma vez, às vezes vem pessoas, já teve pessoas entrando em contato comigo, pastor, o senhor poderia deixar pelo menos uma amostra dos slides para a gente ter uma ideia como é que são os slides. São esses slides aqui, ó. Esses que passam durante a aula aqui é o mesmo slide, é o mesmo conteúdo. Na hora que eu anuncio aqui, eu falo a mesma coisa. Então, às vezes, a pessoa acaba não prestando atenção no que eu tô falando. Então, tá aqui, é a mesma coisa, do mesmo jeitinho. Tudo que aparece aqui na tela para você vai no material da mesma forma, para imprimir e também para colocar no seu data show, seja por PowerPoint, seja em PDF. Vamos para a última parte da nossa lição, terceiro tópico, aí o Espírito derramado sobre os gentios. Eu quero lembrar a você que nós temos aqui também a versão direta ao ponto. Na versão direta ao ponto, ela é uma aula mais objetiva, então ela é uma aula um pouco mais rápida, tá? Ela não é tão detalhada, mas ela também é uma aula completa, só para você poder saber, tá? O Espírito derramado sobre os gentios. Então vamos lá? Foi isso que Deus fez. Primeiro, Deus dá a instrução a Cornélio, através do anjo. Deus prepara o coração de Pedro, certo? Mas Deus, no momento que Pedro está anunciando, Deus faz algo acontecer para que não haja dúvida nenhuma que Deus está aceitando os gentios. O Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, Atos 10, 44 a 46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja, em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Atos 15, 16. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não só opera a regeneração, que é o novo nascimento, mas ele também, o Senhor Jesus nos batiza com seu Espírito Santo. Então, há operações diferentes, regeneração, mas há também o batismo com ou no Espírito Santo, que é a mesma coisa. O artigo no original pode ser traduzido com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, é tudo a mesma coisa nesse caso. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, Joel 2:28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. Então não estava limitada apenas a pessoas com alguma posição, como no Antigo Testamento, reis, juízes, sacerdotes, né? O Espírito se manifestar, que não havia o batismo com o Espírito Santo, mas havia a manifestação do Espírito no Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento, isso não está restrito apenas a uma classe. Deus pode batizar todos que estiverem ali buscando. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que têm um monte de tempo na igreja, ainda não foi batizado. Irmãos, a gente não tem como julgar. A gente não sabe. Então o que nós podemos fazer é orar para que o Senhor possa batizar e incentivar eles a buscar o batismo no Espírito Santo. Agora, você que não é batizado, não se sinta inferiorizado por causa disso, tá? Uma coisa que eu posso dizer é, no tempo que eu aceitei a Jesus, há mais de 30 anos atrás, tá? No tempo, mais de 35 anos atrás, no tempo que eu aceitei Jesus, era comum, logo que você aceitava Jesus, eles falarem para você buscar o batismo com o Espírito Santo. Só que há muitos hoje que aceitaram Jesus que não foram ensinados no início sobre buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, depois que ele tem 5 anos, 10 anos, 15 anos na igreja, Deus pode batizar? É claro que pode. Mas às vezes o coração já não estava assim. É uma coisa que para ele ou para ela é uma coisa mais nova. Por quê? Porque não foi ensinado desde o início. Então tenhamos paciência com essas pessoas e que essas pessoas também não se sinta inferior por causa disso. Por favor, em nome de Jesus. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas, sacerdotes, como eu já disse, mas a todos quanto nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Talvez alguém olhe e ouça eu falar isso, fala, pastor, mas o senhor é batizado com o Espírito Santo? Logo que eu aceitei Jesus, não demorou muito, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, irmãos, é uma coisa que eu não estou fazendo defesa como se eu não fosse batizado e estou aqui defendendo, né? Porque hoje nós vemos
muitas coisas acontecendo e aí de repente tem alguém aqui defendendo. Não, por quê? Porque também não é. Mas a questão não é essa, irmãos. Em nome de Jesus, nós temos que ter compaixão. Esse evento não foi um acidente. Derramamento do Espírito Santo ali na casa de Cornélio. Mas parte do plano eterno de Deus. O Espírito não é um privilégio de classe ou raça, mas um dom prometido a todos os crentes, independente de origem. O que podemos aprender nesse ponto? É preciso lembrar que o mesmo Espírito que habita em nós também habita em todo verdadeiro crente. Parece que para alguns o Espírito é só dele. É uma coisa estranha, né? Mesmo que venha de um contexto diferente, essa pessoa. A promessa do Espírito não é para um grupo fechado, mas para todos os que Deus chama. Isso deve nos levar à humildade, à unidade e ao compromisso missionário. 2. O Espírito recebido. Se nós temos o Espírito, nós devemos ter unidade, nós devemos ter compromisso e nós devemos levar o Evangelho. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, Atos 11:1, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que estavam da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Foi uma forma de Deus confirmar que ele estava aceitando os gentios. Caso contrário, os judeus poderiam nem assim aceitar. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas. Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, tá? E expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus, ou seja, exaltar ao Senhor. Atos 10:46. Esse fenômeno não era um mero entusiasmo humano, mas uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, já reconhecida pela igreja como sinal de conversão genuína. Então não é um fenômeno de entusiasmo humano. Eu sei que hoje tem alguns pregadores que têm até o jargão. Eu vou parar aqui um momento. Fale em línguas estranhas nesse momento. Irmão, você vai falar em língua se realmente for um mover do Espírito. Mas se não for um mover do Espírito, você vai falar de si mesmo. Você que é batizado no Espírito Santo sabe qual é a língua. Está gravada na sua mente. Não tem como não estar gravada. Você sabe. Então, quer dizer, tu vai falar de si mesmo? Então nós temos que ter cuidado com isso, sabe? Esse momento é crucial. A conversão dos gentios não foi apenas declarada, foi confirmada por Deus. O Espírito não faz distinção entre judeus e gentios. Ele habita em todo aquele que crê. Habitação, mas ele também batiza, né? O Jesus batiza com o seu Espírito Santo. Então a conversão não foi só declarada, foi confirmada. Como cristãos, o que podemos aprender nesse ponto? Como cristãos, precisamos lembrar que a obra do Espírito Santo é real, visível e transformadora. Não se trata de emoção passageira, mas de uma presença divina que produz louvor, arrependimento e mudança de vida. E é aqui que, às vezes, eu fico pensativo. Que às vezes nós vamos em determinados lugares e aparentemente alguma coisa está acontecendo, o pregador se esforça de tudo quanto é forma, muito bem, ou a pregadora. Só que depois que acaba aquilo ali, a vida da pessoa continua do mesmo jeito. Então será que foi realmente um mover do Espírito? Ou não foi um emocionalismo que nós presenciamos e nos envolvemos nele? Fizemos parte, nós também, dele. Porque saímos e continua do mesmo jeito. Se há uma ação do Espírito, tem que haver mudança, transformação, mentalidade diferente. A Bíblia está aí para você estudar o que acontece quando tem uma manifestação do Espírito. Quando alguém se converte, não é apenas uma decisão humana, é uma obra de Deus. Por quê? Porque é Deus oferecendo salvação. E a graça está presente. A graça não obriga ninguém a aceitar, mas a graça possibilita. Pastor, por que o senhor diz que a graça possibilita? Preste atenção. Pense num lugar onde tem uma porta fechada. Não havia condição de entrarmos. Mas através da graça, Deus, o plano de salvação é através da graça. Então, se não houvesse a graça de Deus, não havia plano da salvação. Se não houvesse graça de Deus, Jesus não tinha vindo para morrer em nosso lugar. Então a graça possibilita eu receber salvação.
Ela possibilita, mas ela não me obriga. Mas através da graça eu posso aceitar Jesus. E através da graça eu posso viver uma vida de obediência a Deus, porque a graça também me capacita para que eu possa viver. Mas eu preciso querer, eu preciso tomar a decisão de obedecer ao Senhor. Certo? Por isso que é uma obra de Deus. E quando vemos isso acontecer, especialmente em alguém de outro contexto, devemos nos maravilhar com a graça de Deus, não duvidar. 3. Um Pentecoste visto e ouvido. Lembra, em Atos 2, que ele foi visto e ouvido? Muito bem. Só que não da mesma maneira aqui. Línguas repartidas como de fogo e um som como um vento veemente? Não. Mas foi feito de outra forma. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como um argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Se não há o derramamento do Espírito Santo neles, eles iam dizer que não houve conversão nenhuma. Mas como houve, como é que eles vão contestar isso? Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecoste em Atos 2:4. Inclusive com a manifestação do fenômeno de línguas, Atos 11, 15 a 18. O resultado é uma pergunta. Os opositores calaram-se e glorificaram a Deus. Quanto a provas, não há argumento. Reconhecendo, até aos gentios Deus arrependimento para a vida. Eles souberam que realmente havia tido uma conversão por causa do derramamento do Espírito Santo. A evidência da obra de Deus silenciou a tradição religiosa. Mas se Deus não faz o que fez, eles diriam, não se converteram coisa nenhuma. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, é só uma forma de falar Pentecoste gentílico porque foi ali que o Espírito Santo foi derramado, nesse caso, tá? Diante dos gentios. Foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos foi um Pentecoste visto e ouvido. Lá em Atos 2, línguas repartidas como de fogo e um som como de um vento veemente. Aqui, línguas, tá? Falaram em línguas e eles puderam ouvir esse falar em línguas. Então eles viram e ouviram. O que podemos aprender nesse ponto? Como cristãos, muitas vezes julgamos a obra de Deus por padrões humanos. Será que essa pessoa realmente mudou? Será que está pronto? Será que é do nosso tipo? Mas Pedro nos ensina, onde o Espírito de Deus está presente, ali está a obra de Deus. Quem vai fazer a avaliação é o próprio Deus. Agora, pelo fruto, conhecereis a árvore. Agora, nós não podemos esperar que uma pessoa mal aceitou Jesus possa estar frutificando igual alguém que tem 5 anos na igreja, 3 anos na igreja, 2 anos na igreja, irmão. Aí também, tá? Não devemos resistir ao que o Senhor já aceitou. A unidade da igreja não está na uniformidade cultural, mas na presença comum do mesmo Espírito. Ah, se não for judeu, então não pode ser cristão. Ah, se não guardar isso, não pode ser cristão. Ah, se não seguir os costumes aqui da nossa igreja, eu digo que não é cristão. Vamos refletir sobre esse tópico? Quantas vezes temos resistido à obra de Deus em alguém por causa de seu passado? Talvez você não teve um passado assim como essa pessoa, tá? Sua origem ou sua maneira de ser. Quantas vezes? Eles não queriam aceitar Paulo. Paulo? Não. E provavelmente eles deviam pensar. Isso aí eu falando, tá? Fingimento, puro fingimento. Não tem nada de Deus aí, não. Será que estamos dispostos a reconhecer o Espírito de Deus mesmo quando ele age fora do nosso círculo? Ah, como é que Deus pode ter usado? Não, Deus só usa a mim. Tá igual os profetas no tempo de Jeremias. Da onde saiu o Espírito do Senhor de mim, passou de mim, para poder falar na tua boca? E ainda batem em Jeremias. Inclusive, vai ser o tema do trimestre que vem dos jovens. Vamos estar estudando sobre o profeta Jeremias. Eu acho muito, muito, muito bom esse livro, tá? Jeremias. Se Deus aceitou, quem somos nós para rejeitar? Inclusive, estamos lendo o livro de Jeremias no meu canal, no Telegram, tá? Conclusão.
A lição de hoje se resume em uma verdade poderosa. Deus não faz acepção de pessoas. Então eu também não posso fazer. E às vezes nós fazemos. Não importa o passado, a origem, a cultura, a classe social, a graça de Deus se manifestou para todos. Tito 2:11. E a nossa resposta como adultos, como membros maduros da igreja, deve ser de humildade, unidade e missão. Que essa história não seja apenas mais um relato bíblico em nossas memórias. Que ela nos desafie ao quê? A acolher a todos que creem como irmãos verdadeiros. Mas acolhe. O tempo vai mostrar. A pregar o evangelho com ousadia, sem medo de romper barreiras. A reconhecer a obra do Espírito Santo, mesmo quando ele age de forma diferente do que esperamos. Deus pode fazer diferente. Agora, é claro, tudo que Deus faz vai estar dentro do parâmetro da palavra. Porque é através da palavra que nós vamos saber se aquilo é uma operação divina ou não. Na casa de Cornélio houve salvação. E o seu lar, sua família, seu bairro, seu trabalho, onde mais Deus pode fazer o mesmo? Deus pode levar salvação. Depende de mim e de você estarmos sensíveis à voz de Deus e não resistir para podermos ser instrumentos de Deus para que outras pessoas sejam salvas. Então, essa lição de hoje bateu nisso. Deus não faz acepção de pessoas, quer salvar a todos, mesmo aqueles que você diz assim, é gente muito boa. Pode ser gente muito boa, mas precisa de salvação em Cristo Jesus. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 12, 21 de setembro de 2025, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém, Dia Nacional da Escola Dominical. Louvado seja o nome santo do Senhor, é sobre isso que nós vamos estudar aí na lição 12. Eu quero desde já agradecer a você que ficou até agora, quero mandar um beijo para minha mãezinha linda, minha mãe Marina, estamos agora pertinho, reta final. Dia 18 de outubro de 2025, minha mãezinha faz 80 anos, que o Senhor permita que essa data chegue e que o Senhor permita que nós possamos, como família, nos reunir, os filhos, os netos e todos aqueles que puderem estar nesse aniversário para a glória de Deus. Mãezinha, nós te amamos. Eu soube que a senhora falou para uma das minhas filhas, que colocou lá o nome da senhora, falando que a senhora faz 80 aninhos. Eu também tô falando isso aqui direto, então... Se eles lá da família estão sabendo, aqui quem me acompanha no canal, e olha que tem gente que me acompanha no canal na Holanda, na Bélgica, no Japão, então tem muita gente sabendo na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Eu deixo um abraço para todos vocês e orem por nós que nós precisamos. Quero pedir também oração por mim, pela minha menina princesa. Nós estamos aí necessitados de oração por vocês, nós precisamos muito de oração. Orem também por esse evento que nós vamos estar aí, nessa data aí, no dia 14, estaremos cumprindo a agenda no dia 13 e 14 de setembro, tá bom? Em Cardoso Moreira, louvado seja o nome santo do Senhor, então nós precisamos de oração, tá? Porque 13 e 14 de setembro de 2025 agora, tá? Nós precisamos de oração para podermos realizar a obra do Senhor, tá? Agora vamos orar? Não esqueça, curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, o material de apoio da EBD também, tudo tá, o link na descrição, tá? Comentário fixado. Lembrando a você que se quer participar também do meu canal no Telegram, o link tá na descrição também, tá? Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais um programa. Te louvo, Senhor, obrigado. Eu quero colocar cada professor e cada professora em tuas mãos. Senhor, usa teus filhos como instrumentos. Senhor, se tem algum professor se sentindo inferiorizado, pensando que é pior do que os outros, que não sabe nem o que está fazendo, pertencendo ao quadro de professores dessa igreja, e que está, inclusive, até com vontade de sair, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que fortaleça o coração desse professor, dessa professora. Não deixe eles desistirem não, Senhor. Eu sei que a luta está travada,
Mas, Senhor querido, isso faz parte da vida cristã. Então que o Senhor dê graça a eles. Que o Senhor possa usar eles com autoridade, Senhor. E que possa haver uma aula edificante. E que para confirmar que o Senhor realmente os tem chamado, se tem alguém se achando, Senhor, inferiorizado, que no final da aula, ou no meio da aula, alguém possa falar algo que mostre que aquela aula foi edificante. Eu quero te pedir isso. E quem sabe, teremos testemunho nos comentários aqui. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Bom, não desista, não pare, não desanime. Quem sabe você vai contar um testemunho aqui sobre essa oração de hoje. Bom, receba a bênção apostólica e nos vemos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!